Muito bem, caríssimos alunos, estamos dando seguimento ao nosso curso de filosofia e como terminamos as fases da história da filosofia, devemos continuar por algum ponto. E o primeiro ponto a ser trabalhado nessa nova etapa será a lógica. A lógica, como a primeira etapa de todo o esforço filosófico no conhecimento do mundo. E isto porque a lógica não seria outra coisa senão o estudo do próprio pensamento e do modo como devemos pensar para alcançar o conhecimento da verdade, para conhecer o mundo ao nosso redor. O modo correto de usar da nossa inteligência. Até porque não teria sentido conhecermos todo mundo e não conhecermos nossa própria inteligência, que é um instrumento usado para conhecer. Hoje, em nossa aula, nós vamos seguir o seguinte itinerário. Primeiramente, como hoje é a primeira aula sobre lógica, que muitos de vocês terão, alguém pode até já ter ouvido falar sobre o assunto, mas pode não ter se aprofundado ou ouviu algo um pouco errôneo sobre esta área de conhecimento. E hoje o que nós precisamos é fazer a introdução, começando pelo termo, o termo lógica, de onde ele procede, da palavra logos, que é uma palavra grega, e que significa palavra, razão ou inteligência. E já vamos explicar o sentido, ou melhor, cada um desses sentidos da palavra logos. E a partir do sentido, a partir daquilo que a lógica é, principalmente por meio do seu termo, do termo que lhe dá nome, nós vamos também entender um pouco sobre as partes da lógica, que são duas. Duas são as partes desta área de conhecimento que nós chamamos lógica. A primeira, lógica formal ou menor. E a segunda, lógica material ou maior. Para diferenciar cada uma das partes, desde já, devemos entender que uma vai enfocar nas leis de funcionamento da inteligência, no caso a lógica formal ou menor, e a outra vai colocar o seu enfoque na aplicação do pensamento em relação a cada objeto do mundo. Quando usamos do pensamento para conhecer as coisas, porque não basta só pensar corretamente, coerentemente, de modo assim, visando uma ordem interna do pensamento. É necessário também saber aplicar este pensamento, esta inteligência, a cada objeto da realidade. Porque algumas coisas, para serem compreendidas, exigirão um caminho X, outras um caminho Y. Então, cada objeto da realidade, cada dimensão da realidade, para ser conhecida, exige um esforço específico, um caminho específico. Isso que compete à lógica material ou maior. Mas vamos lá então. Retomando o termo logos. Se não me engano, foi na aula especial do tempo do Natal em que nós retomamos, ou melhor, em que nós nos concentramos neste termo, nesse conceito filosófico, logos. É claro que o conceito filosófico logos é uma coisa. O termo grego logos é outra. Porque o termo grego, é claro, era usado pelos gregos naquele tempo, no século VI, na antiguidade grega, eles usavam essa palavra justamente para se referirem às palavras usadas ao falar. Só que, do mesmo modo como para falar nós usamos de palavras, para pensar também usamos de palavras. Então, a mesma palavra que era usada para representar a fala, a palavra falada, também foi usada para expressar a palavra pensada,
o discurso mental, o pensamento. Então, todos os esforços da nossa inteligência para conhecer as coisas e tal, são expressos, portanto, por meio dessa palavra, logos. Os raciocínios que nós fazemos, os cálculos que na matemática também se faz usando da inteligência, tudo isso era expresso por logos. Por isso, então, palavra, razão, inteligência são os significados desta palavra, da palavra logos. É por isso que hoje, se por exemplo você pegar a origem dos termos, você vai encontrar muitas palavras, como por exemplo, biologia, teologia, vamos ver outra que termine com logia, sociologia. Este logia no final das palavras vem da palavra logos, porque esse logos significa palavra, quer falada, quer pensada, significará também estudo. Porque quando nós estudamos, nós estamos usando da inteligência para aprender determinados conteúdos, determinadas teorias, determinadas formas de conhecimento. Então, estudo também é representado pela palavra logos no grego. Ou melhor, a palavra logos também significa isso. Por isso, então, quando se diz teologia, estamos falando o quê? Estudo sobre Deus. Biologia, estudo sobre a vida. Bio, vida no grego. Theos, no grego, Deus. Então, este logos sempre indica pensamento, estudo, conhecimento. E sendo a lógica esta ciência ou esta forma de conhecimento que busca entender o modo como pensamos, não haveria melhor nome para ela do que este. Lógica, a ciência do pensamento, a ciência do raciocínio, a ciência do entendimento, aquela ciência fundamental. Como disse no início, de nada adiantaria conhecer todo o mundo, todas as coisas do mundo, e não parar um pouco para conhecermos nossa própria inteligência. Ou melhor, o seu funcionamento prático, o seu funcionamento, ou melhor, o modo como devemos usar dela concretamente. Porque aqui eu quero evitar uma confusão também. Quando dizemos que a ciência do pensamento, não quer dizer que a lógica estude a razão, a inteligência, como faculdade da alma. Não. A lógica não busca saber como a inteligência é. Em que consiste a inteligência como faculdade própria da nossa natureza humana. Não é isso que a lógica busca. Isso é matéria de estudo para a psicologia, que nós veremos mais adiante. Mas aqui a lógica se aterá não propriamente no que a inteligência é, mas em como ela funciona e como deve funcionar, como deve ser usada pelo ser humano adequadamente para que este conheça adequadamente todas as coisas. Então, aqui está a palavra certa. Pensar corretamente, pensar ordenadamente. Adequadamente é isto, um pensar correto. Usar do entendimento da forma certa. Para evitar qualquer confusão, vou dar um exemplo. Esse exemplo eu costumo dar em várias situações, em várias aulas que eu já dei sobre lógica, até para os meus alunos em escolas públicas, eu usei desse exemplo, que é um exemplo muito fácil de se compreender e muito ligado à atualidade. Vejam que eu tenho aqui nas minhas mãos um tablet, certo? Esse tablet me serve muito bem. Ele serve para que eu coloque todas as anotações que eu estou, inclusive da aula que estou fazendo agora. Serve para que eu coloque também um temporizador, de modo que eu não passe do tempo. Serve também para esta música que vocês estão ouvindo. Então, quer dizer, ele tem várias funções, muitas funções. Antes de tudo, antes de colocar esse tablet para funcionar na minha vida, antes de aplicá-lo na minha existência, de usá-lo concretamente para o suprimento das minhas necessidades diversas, eu tenho que saber como ele funciona para poder ligá-lo
corretamente, para poder acessar os aplicativos, instalar aplicativos corretamente. Enfim, o seu funcionamento deve ser conhecido. Esse conhecimento, portanto, se formos usar disso, claro, como um exemplo ou um paralelo em relação à nossa inteligência, seria o que nós vamos fazer, passando essa aula, ou essas primeiras aulas, inclusive, passando elas, nós vamos fazer já na lógica formal ou menor. Porque a lógica formal ou menor, ela se interessa pela forma do pensamento ou sua estrutura, como o pensamento deve caminhar e se estruturar, ser montado, ser construído, para que seja coerente, para que nele não haja quebras, não haja divisões, mas sim uma unidade, soma, de modo que forme um todo ordenado e harmônico, porque o nosso pensamento deve ser assim. Não deve estar quebrado, não deve estar ele todo confuso, todo dividido. Não, ele deve estar unido, entrelaçado, todas as coisas interligadas harmonicamente. Esse é o primeiro passo. Da mesma forma como é necessário também que eu saiba ligar o tablet, que eu saiba abaixar, diminuir o volume do tablet, que eu saiba usar do teclado desse objeto. Enfim, eu preciso conhecer as regras de funcionamento. E o mesmo com a inteligência. A inteligência tem regras de funcionamento para que seja usada de modo adequado, correto, harmônico. De modo que não haja contradições dentro dela, quebras, rachaduras. Agora, muito bem, eu sei usar o tablet, ou melhor, eu sei ligar, desligar, usar todos os recursos que ele tem. Mas eu sei apenas porque eu li o manual de instruções e treinei essas instruções no uso do tablet. Porém, agora, isso não basta. É necessário que saibamos aplicá-lo para as necessidades diversas. Por exemplo, eu sei ligar a câmera do tablet e sei bater foto com o tablet. Mas isso não garante que eu bata boas fotos. Para bater boas fotos, eu tenho que saber usar desse instrumento para bater fotografias, isto é, conhecer as regras ou aqueles critérios que são necessários para a prática fotográfica. Então, por exemplo, conhecer a questão da luz, o uso da luz sobre os objetos que queremos colocar ali na foto, ou a distância que eu devo ter de um objeto para que a foto fique nítida, ou, enfim, todos aqueles conhecimentos ligados à prática fotográfica. Ou então, se eu quiser usar o meu tablet como despertador, ele tem um despertador, eu poderia usá-lo para isso. Eu sei ativar o despertador, sei colocar as horas e tudo mais. Mas se eu não souber, não tiver noção do momento em que vou precisar dele, ou pelo menos não souber a hora que eu devo acordar, de nada adianta saber usar o despertador do tablet. Se eu não souber, eu tenho que acordar amanhã às 6 da manhã, porque às 7 eu tenho um compromisso. Então tem que chegar cedo, tem que acordar cedo. Então, se eu não sei a hora, se eu não aplicar adequadamente o meu instrumento para a finalidade que eu almejo, ou então, por exemplo, se eu estou dormindo com outras pessoas ou estou sozinho, se eu posso colocar um ruído ou um som para despertar que seja muito estridente ou apenas uma vibração, tudo isso dependerá do contexto em que eu estou. Mas se eu não tiver noção desse contexto, além do objeto, não poderei usá-lo adequadamente. Então, não basta conhecer o objeto, é necessário saber aplicá-lo às necessidades diversas. O mesmo se dá com a nossa inteligência. Conhecendo todas as leis de funcionamento dela, isso é ótimo, isso é bom, mas é necessário também saber aplicar esse pensamento com suas leis de funcionamento a cada uma das dimensões que compõem a realidade. Isso nós estudamos na lógica material ou maior. E até é interessante colocar o seguinte: por que é formal, por que é material, por que é menor, por que é maior? Lógica formal cuida da forma do pensamento, a estrutura. A palavra forma vem de forma, realmente, a forma que dá aquele formato
para um objeto, para um bolo, para qualquer coisa. O pensamento também tem um formato, isso é, uma estrutura. Mas só que dentro dessa estrutura vai o quê? Vai determinada matéria que o compõe, que faz dele o que ele é. E essa matéria, isto é, aquilo que vai se conhecer com a inteligência, nós enfocamos na lógica material. Por isso é lógica maior também, porque se ficarmos apenas na etapa primeira, que é uma etapa menor, teremos um pensamento coerente, mas nada conheceremos. Para conhecer a realidade, precisamos aplicar esse pensamento também corretamente a cada coisa, a cada dimensão da realidade. Como no exemplo do tablet usado para bater fotos ou usado como despertador ou para qualquer coisa. Eu preciso não só conhecer o objeto em seu funcionamento, mas saber como aplicá-lo para aquelas determinadas finalidades. Então pensem, por exemplo, a razão humana, nossa inteligência. Se ela é usada para conhecer elementos metafísicos, as técnicas usadas, os métodos usados, inclusive para adquirir indícios, adquirir provas, adquirirmos evidências, serão diferentes daqueles que nós usamos para conhecer objetos que não são metafísicos, mas sim materiais, sensíveis, que podem ser captados pelos sentidos. Portanto, teremos ciências diversas, diferentes, inclusive para tratar de objetos diferentes. Porque cada uma dessas ciências aplica o mesmo pensamento humano de um modo específico para aquele objeto, de um modo adequado àquele objeto, àquela dimensão da realidade. Eis porque é fundamental passarmos pelas duas etapas da lógica para estarmos assim preparados. Preparados para quê? Para nos desenvolvermos em qualquer âmbito do conhecimento, para crescermos em qualquer área do saber, para desenvolvermos qualquer ciência existente. Espero que essa aula seja de proveito para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.